Bom, acho que é um prazer para mim muito grande também poder estar falando com vocês. Acho que falar um pouco da minha história, deixar registrado esse momento para vocês acompanharem, para outras pessoas acompanharem também. Eu acho que é sempre importante a gente conseguir deixar um pouquinho da gente para o outro e com várias histórias divertidas e diferentes, a gente vai completando algo muito importante e muito grande. Bom, eu comecei muito nova, né? E muito criança na verdade. E sempre tive o futebol na minha vida, sempre tive o futebol comigo. E é muito difícil de você explicar por que que desde pequenininha você só está acostumada com futebol. Meu pai não joga futebol. Eu tenho meus tios que na época jogavam mesmo os campeonatos de várzea. Eu não acompanhava nos jogos, não assistia muito futebol em casa. E aí você fala, caramba, e mesmo assim você optou pelo futebol, é meio doido, né? Eu ia atrás do meu irmão mais velho, que ele ia para a escolinha, então eu ia atrás dele nos intervalos que tinham, eu entrava em campo e começava a correr, chutar bola. Então todo mundo, não, essa menina vai jogar futebol. E aí minha mãe, não vai jogar futebol, porque tinha toda essa preocupação daquela época de ser um preconceito muito maior. Então ela, não vai jogar bola, vai fazer as coisas de meninas, né? Que todo mundo sempre colocava na época, a menina boneca, o menino é o futebol. Então acabei quebrando esses paradigmas aí na infância e optei pelo futebol. E era uma coisa que eu tinha todos os dias dentro de mim, era poder acordar cedo na escola na hora do intervalo ter o futebol, voltar correndo para casa, fazer a lição, né, que tinha que fazer e já correr para a rua para jogar futebol. Então era uma coisa que realmente ela nasceu comigo, né? Geralmente as crianças elas fazem várias escolhas na infância. Eu quero fazer isso, depois aquilo, depois modifica, aí na adolescência modifica. E não, para mim sempre foi um amor e uma paixão que já veio desde criança comigo. Eu sempre tive isso comigo, né? Então eu não imaginava. Eu gostava de fazer porque era criança. Para mim era uma brincadeira de criança, né? Eu não tinha ainda dentro de mim que aquilo seria minha fonte de renda, digamos assim, né? A mudança de vida da minha família e a minha vida na minha vida pessoal. Ainda não tinha isso como uma meta. Eu gostava de jogar. Eu tinha essa alegria que toda criança tem de se aproveitar a infância. Então ainda não pensava desse jeito, né? Não sabia que existia naquela época eu não sabia que tinha os campeonatos femininos, que tinham outras meninas que jogavam. Eu pensava, nossa, será que sou eu e poucas meninas que jogam futebol, né? Então eu não tinha noção disso. Eu passei a ter assim que eu entrei no meu primeiro clube, que foi o Juventus aos 14 anos. E aí eu entendi o que eu precisava aprender, né? O que era a parte tática, o que eram os fundamentos, que eram a parte técnica, o que era disputar um campeonato. Então eu passei a conhecer melhor e a entender nessa idade não que você é muito nova, mas saber que isso acontecia quando eu realmente entrei no clube de camisa. E aí eu falei, não, pera, isso aqui... e depois vi que também dava um dinheiro que era muito baixo na época, né? Eu fui ganhar meu primeiro salário, acho que eu devia ter uns 18, acho que R$ 150. E eu achava que, nossa, isso aqui dá dinheiro. Então eu passei a perceber que eu tinha como mudar a vida da minha família e a minha vida jogando futebol. Então eu comecei a levar a sério mesmo, de saber que aquilo realmente seria o meu trabalho e o quanto eu deveria me dedicar e ser o mais profissional possível. Tem bastante coisa, hein? Acho que o pessoal acha que ser atleta é mole, né? Que, vai lá só chutar a bola. Vocês viajam pra caramba. Eu viajo pra caramba, mas assim, né, eu brinco que meu passaporte só tem carimbo dos aeroportos, que eu não, raramente eu conheço os lugares aonde eu viajo, né? A gente não consegue ter esse tempo de folga para passear,
São poucos as comissões técnicas que eu já trabalhei ao longo da minha carreira que tem essa sensibilidade de, peraí, vamos dar um dia de folga para elas, não dá para ficar o tempo inteiro só focado naquilo, a gente precisa ter um momento de lazer da atleta. Programar viagem, eu quase não consigo viajar, eu quase não consigo ter o tempo para o descanso. Tem as lesões que muitas vezes isso aí é completamente normal um atleta ter na carreira dele. Acho que não tem como um atleta não fugir disso. Então tem isso, tem as lesões que muitas vezes te afastam de um período muito longo do campo, do treinamento, e aí se você não tem uma cabeça legal, isso te faz mal, né? Você acaba desanimando, dependendo do grau da tua lesão, dependendo do suporte que o clube e a comissão técnica te dá, que eu sei que nem todos os lugares têm o suporte adequado para as meninas. Ou então o cara, ou a pessoa, ele rescinde o contrato do atleta por isso. Então é muita coisa, né? Então tem toda essa dificuldade, claro, tem todo o outro lado das suas conquistas individuais, coletivas, de você jogar fora, aprender outras línguas, conhecer outras culturas, fazer amizade com atletas de outras seleções, de outros países, adquirir, claro, o respeito, o carinho, a admiração de todo mundo que te acompanha, poder disputar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Então são sonhos assim maravilhosos que um atleta pode ter na carreira. E graças a Deus eu consegui viver todos esses sonhos. Os sonhos que eu não tive ainda que seriam de ser campeão do mundo e campeã olímpica. Tenho a maior alegria de ter 2 medalhas olímpicas na minha casa, que são medalhas de prata, e que eu sei que, infelizmente, dentro do nosso país, a gente não consegue olhar isso como uma vitória. A gente olha como, elas foram prata. E ser medalha de prata dentre várias seleções, isso é de um orgulho gigantesco, né? Então, são coisas que a gente tem que exaltar. A gente tem que exaltar porque a gente fica focando sempre, não foi campeão, não é primeiro lugar. A gente tem uma mania meio feia de você só é alguma coisa quando você alcança o topo, o pódio, o primeiro lugar. E não, e é um orgulho muito grande ter conquistado essas coisas, porque eu vivi todas as fases possíveis que eu pude do futebol. Então, ter conquistado essas medalhas em meio a tanta dificuldade que a gente passou, tantas condições muito inferiores às outras seleções que nós enfrentamos, então eu tenho que ter um orgulho muito grande disso. Então acho que é isso, acho que um atleta ele vive tudo, ele é todo o auge de nossa senhora, é maravilhosa, joga demais, do auge de nossa, você é ruim, você é velha, aposenta. Então você acaba vivendo de tudo dentro do esporte. Eu acho que essa vivência ela é muito individual, acho que nem todo mundo muitas vezes vivem da mesma maneira, como eu citei, eu consegui viver todas as coisas, tudo, né, dos altos e baixos, mas tem menina que ela muitas vezes ela não tem nem a oportunidade de começar, ou quando ela começa, ela acaba tendo que terminar a carreira muito nova, seja por lesão, ou seja por condições financeiras, que muitas vezes o clube não te dá um trabalho adequado para você conseguir sobreviver dentro da modalidade, e aí ela tem que largar e começa a trabalhar de qualquer outra coisa para poder se sustentar e sustentar a família. Então muita gente algumas pessoas que não conhecem, glamorizam muito, né, tudo que a gente vive e não sabe que por trás tem toda uma dificuldade, né, disso que eu acabei de expor. Muitas meninas não conseguem ter a mesma oportunidade que eu tive ou que outras meninas vivenciam dentro da seleção brasileira. Então, eu acho que para essas meninas, elas têm que... eu sempre tento passar a realidade para elas do que eu vivi, do que eu vivo hoje, justamente para isso, para não criar um negócio, uma coisa gigantesca porque nos vê jogando passa na televisão, porque nos vê jogando na seleção, porque vê a gente jogando na Olimpíada, glamoriza de que, nossa, as meninas são milionárias, e não é assim, a realidade não é bem assim. Então, eu acho que é ter pé no chão para quem quer iniciar, é ter muita vontade, é ter dedicação no trabalho, é pensar de algumas coisas que ela vai precisar abrir mão para tentar ser profissional, e eu acho que ter o apoio da família, se possível, porque eu sei que nem todos apoiam,
das pessoas mais próximas, eu acho que isso te dá uma força muito grande. Claro que é muito de cada uma, né? Tem gente que tem isso em você mesma, mesmo passando dificuldade, mesmo sendo ofendida, mesmo com tudo que apareça de negativo, ela ainda tem uma força interna muito grande. E muitas vezes ela não precisa de alguém para ficar empurrando, mas eu sei que muitas meninas não têm isso. Então acho que é tentar, realmente escutar as nossas histórias, o que a gente vivenciou, e as meninas irem pensando que o futebol, como eu disse, a modalidade tem todo o seu alto e todos os seus altos e baixos, e vai depender muito da vontade dela. Óbvio que eu entendo que a oportunidade também é muito importante, mas a vontade dela de querer ser uma atleta profissional tem que ser muito grande. Eu acho que por ter vivenciado tudo que eu pude ver dentro da modalidade, eu ainda tenho os pés no chão, né? Eu quero talvez aguardar mais alguns anos para ver como é que eles vão tocar a modalidade, né? Eu sei que esse antes da pandemia, muitas meninas voltaram que jogavam fora, retornaram ao Brasil para poder jogar aqui. A liga acabou dando um destaque maior, a televisão também, a mídia, que é muito importante, deu uma ênfase muito grande. Então acabou alcançando muitas pessoas e fez com que as pessoas se interessassem pela modalidade. Mas eu sou pé no chão. Eu quero sentir realmente como é que vai ser pós-pandemia, porque a gente já sabe que muitas equipes aí perderam atletas, não pagaram as meninas. Então, por isso que eu falo que não adianta você querer citar 4, 5, 6 equipes que hoje tem, que são os clubes de camisa, mas você esquecer de todo o resto, né? As equipes menores, como é que ficam essas equipes, como é que ficam essas meninas, como é que fica um emprego para essas meninas. Então, eu vou esperar um tempo ainda para te falar, olha, hoje ele vai subir daqui em diante. Então eu sinto que ainda tem um pouco de oscilação. Claro que em termos de profissionalização comparado ao que eu comecei, o que eu vivi, ele é muito melhor, né? Ele é muito maior. Hoje você se tem aí as categorias de base, coisa que não tinha na minha época, tem sub-15, 17, 20, tem competição internacional na categoria delas, então as meninas acabam tendo um desenvolvimento até melhor, porque não estão queimando etapa da 15, 17, 17, 20, 20 adulta. Eu não vivi isso. Então as meninas estão tendo uma oportunidade muito melhor agora, né? Então eu acho que a obrigatoriedade é meio triste, porque a gente queria que isso viesse naturalmente, que partisse isso naturalmente das equipes, mas já que não partiu, que aconteça, mas também que aconteça de uma maneira profissional. Não adianta você só ir lá e dar a camisa. Eu sei que tem times que acabaram fazendo isso, dar a camisa e falar, dei a camisa e agora o resto é com você. Eu acho que esse não é o caminho. E para se profissionalizar, assim, eu ainda tô jogando, então para mim é muito difícil eu ter que ficar citando ou desenvolvendo ideias que muitas vezes pode ser que esteja errado para fazer isso realmente ser super profissional. Acho que hoje tem aí pessoas na parte da gestão, tem pessoas que conseguem ter um estudo maior e mais profundo de como começar a criar essas ideias, a pensar em como fazer a gente manter, né? Não ser não a modalidade ser sempre eu vou subir, daqui a pouco eu desci, daqui a pouco eu tô reto. Então acho que tem, como eu falei, é muito difícil para que eu cite assim, detalhe por detalhe de como fazer a modalidade virar, né? A ideia a gente sempre tem, mas eu acho que tem uma galera dessa área de gestão, pessoal que estudou mais, que consegue ter até uma firmeza em como se criar ideias para que a modalidade de fato se mantenha. Bom, sobre a última Copa do Mundo, eu acho que ela acabou dando um boom porque a mídia faz muita diferença, né? Eu já cheguei em final de Copa do Mundo, já cheguei em final de Jogos Olímpicos 2 vezes, e nós não tivemos toda a repercussão de como foi agora. Então, por isso que
quando a mídia entender, o pessoal que transmitem os jogos, as televisões entenderem que eles fazem uma diferença na vida de quem está em casa, é muito grande, porque você acaba levando, principalmente em canal aberto, porque a gente sabe o quanto é difícil, nem todas as pessoas do nosso país têm condições financeiras de ter uma TV paga, de ter uma internet boa, ou de ter internet. Então, quando você passa esses jogos em canais abertos, você alcança praticamente todo mundo, né? Então você faz com que as pessoas, nossa, olha que legal, as meninas sabem jogar futebol. Outras pessoas se interessam, a quantidade de meninas que se interessaram na prática do futebol, mulheres mais velhas também, mesmo não sabendo praticar o esporte, querendo se reunir com as amigas no final de semana para jogar futebol, coisa que os homens fazem o tempo inteiro naturalmente. Isso começou a acontecer, né? Os bares, as mulheres, poxa, mas a gente quer um bar onde as mulheres estejam para a gente poder ver os jogos das meninas. Então isso deu um boom muito grande para todo mundo. Deu uma visibilidade para mim assim absurda, né? Antes da Copa eu até brinco. Antes da Copa eu tinha, sei lá, 130 mil seguidores. Eu fiz 3 gols na Copa, eu passei para 900 mil. Então isso hoje a mídia ela faz uma diferença muito grande, né? Então quando ela divulga o futebol feminino ou outros esportes que infelizmente ainda são esquecidos dentro do nosso país, ele faz com que a criança se interesse em querer praticar aquele esporte. E isso mudou bastante, né? Acho que essa parte de visibilidade, essa parte de conhecimento das pessoas, das nossas histórias chegando até essas pessoas, então fez uma diferença realmente muito grande. Acredito que para os Jogos Olímpicos também, obviamente acontecendo todas as transmissões como aconteceu na Copa, a gente acredita que vai ser uma visibilidade muito importante. Eu acho que essa cobrança para resultados imediatos, primeiro você precisa dar oportunidade de trabalho para aquela atleta, para aquela comissão técnica, né? Como é que eu vou cobrar uma medalha olímpica se o esporte ele é todo bagunçado dentro do país? Não adianta você ficar olhando só o futebol masculino e você esquecer que existe todas as outras modalidades que vão brigar por medalha olímpica, mas qual é a estrutura que é dada para esse atleta? Qual é a condição financeira que é dada para esse atleta? Tem muito atleta que não tem patrocínio de material esportivo. Então a gente tem um defeito muito grande no país. Na verdade, nós somos mal acostumados, né? O Brasil a gente sempre chegou em final de Copa do Mundo masculina, sempre ganhando Copa, aquela coisa toda. E aí, quando a gente entrou numa parte de não obter esses resultados, começou a vir uma cobrança absurda, né? Eu vejo muito até por trocas de técnicos que acontecem no masculino, e aí você vê lá fora, um treinador às vezes está 9, 10 anos no cargo, ele ganhou, ele perdeu, ele ganhou, mas ele mantém um trabalho dentro da equipe, e no Brasil isso não acontece, né? E eu acho que, além de todos esses problemas, você não tem na infância a prática do esporte nas escolas, não tem isso para a criança. Não existe uma opção de mais de um esporte para ela praticar na infância, né? A gente só tem o futebol, e existe o futebol feminino, tem o vôlei, tem o basquete, tem outros esportes que muitas vezes a criança não tem o conhecimento e ela começa isso muito tarde, é tardio. Claro que para a mulher é sempre pior. O menino, ele começa jogando bola lá com 7, 8 anos, daqui a pouco ele está numa escolinha, porque tem escolinha para ele poder praticar, então ele consegue ter todo o desenvolvimento dele com os profissionais dentro de um clube. E para a gente, não, como é que você faz isso? Como eu falei, hoje hoje tem as categorias de base, mas nem toda menina consegue dentro da tua cidade ter um campeonato de categoria de base para ela, né? Muitas vezes uma menina é convocada para a seleção, mas aí quando ela volta para o teu clube, ou a pessoa coloca ela no time adulto, ou ela fica parada por um tempo, porque muitas vezes não se tem um clube dentro da cidade para ela. Então é muita coisa. Não adianta a gente querer ficar cobrando resultado imediato e tem que fazer e tem que acontecer, se primeiro a gente não procurar por onde a gente começa, como é que a gente faz, como é que pode ser o desenvolvimento do futebol feminino no país, ou do esporte de uma maneira geral, principalmente do esporte, porque o ano que vem é a Olimpíada, então envolve várias outras modalidades. Então como é que você vai fazer?
vai chegar lá, vai jogar, e aí todo mundo em casa vai ficar cornetando, ah lá, tá vendo, Brasil, pô, não sobe no pódio, perdeu de novo, tá bom, mas e o que o atleta teve que fazer, muitas vezes, do teu próprio bolso para poder ir treinar? Então a gente tem esses defeitos que são difíceis, né, pra gente, principalmente, que é atleta, de engolir, e eu acho que é muito uma falta de conhecimento que não chega para as pessoas, ou chega e muitos realmente são ignorantes, e para ele é muito mais cômodo ele cornetar da casa dele, ele cornetar da rede social, que é o que mais acontece, do que ele procurar entender por que muitas vezes um atleta não conseguiu ganhar uma medalha olímpica, e aí você vê os Estados Unidos e a China simplesmente esmagando assim o quadro de medalhas, a Inglaterra, outros países, sendo que a gente tem um talento muito grande dentro do nosso país, mas que falta oportunidade para isso. Eu acho que para os Jogos o ano que vem, na verdade, esse ano realmente deu uma quebrada, porque nem todo mundo tem as condições financeiras, e como todo mundo sabe, a gente depende do masculino, então houveram cortes, sim, para a gente, e muitas vezes avantajados os cortes de salário que nós tivemos. E teve equipes que não repassaram a verba que a CBF destinou de ajuda para as atletas, teve equipe que pegou o dinheiro e falou não vou repassar, não vou repassar. Teve equipe que mandou o menino embora. Então aconteceu muita coisa nessa pandemia. E para a gente aqui no Brasil, para as meninas que jogam fora, elas já tem atleta que já está jogando Champions League, já tem atleta que já estava em final de Copa, né, Copa da França, enfim. Algumas meninas de fora conseguindo se movimentar até muito mais do que a gente. Aí como é que você faz uma convocação, sendo que cada uma tá de um jeito? Não tem como. Então esse ano eu não sei que tipo de planejamento vai haver dentro da seleção em relação a isso, né? O campeonato ainda nem retornou, e nós ainda retornamos super tarde, né? Tivemos que fazer os testes do Covid, tivemos que aguardar, eles tiveram que correr atrás de lugar para morar, porque a maioria das meninas mora em alojamento não pode ficar, então não tem sido muito fácil assim, para a gente poder se adequar a tudo e conseguir voltar a treinar. Então acho que tentar fazer o que se dá esse ano em relação aos treinamentos, em relação ao campeonato, e o ano que vem deixar para que eles pensem um pouco melhor como que vão movimentar as convocações novamente para poder se preparar para os Jogos Olímpicos. Eu acho que a gente já tem deixado um legado para elas. Eu acho que se você parar para analisar direitinho, a gente já conseguiu abrir bastante porta para essas meninas, né? Como eu falei, hoje elas têm os campeonatos nas suas categorias, nas suas respectivas idades. A gente conseguiu alcançar um número muito maior de pessoas que pudessem nos assistir, que pudessem nos acompanhar, de torcedores, de crianças que têm uma admiração muito grande pela gente. Então eu acho que para a próxima geração são elas que vão tomar conta disso, né? Elas precisam aprender e entender tudo que nós fizemos, a maneira como a gente luta pela modalidade, o que a gente representa dentro da modalidade, e se elas querem dar continuidade tão bem quanto tudo que nós fizemos durante esse tempo, ou até melhor, e se criar uma história individual e coletiva e ser um espelho para uma geração que virá, eu acho que elas têm que entender que isso aqui é muito grande, né? Elas têm que levar muito a sério, elas têm que ter um amor principalmente pelo que se faz, uma dedicação muito grande, um respeito muito grande, querer aprender, querer se desenvolver. Óbvio que ninguém é perfeita, você sempre vai ter altos e baixos, como eu vivi vários e tive vários e tenho vários momentos. Então eu acho que é mais ou menos tentar trilhar esse caminho, que eu tenho certeza que vai ser um caminho muito vitorioso, e eu vou estar em casa acompanhando essas meninas e torcendo bastante.